Boa noite, gente. Hoje mais um Provérbios para a gente estar aprendendo com o Espírito Santo. E hoje eu trouxe um tema que é muito pertinente dentro do livro de Provérbios, né? Provérbios é o livro da sabedoria. Eu tenho aconselhado a você ler pelo menos um capítulo por dia, porque você lendo um capítulo por dia, a maioria dos nossos meses são 30, você vai ter um único dia que você vai ter que ler 2 capítulos. E você vai estar sendo edificado, você vai estar aprendendo, você vai estar crescendo como pessoa. O livro de Provérbios é um livro que foi escrito pelo homem mais sábio do mundo. Quase todos os provérbios foram escritos por Salomão. Então, foi um homem que recebeu de Deus uma sabedoria, uma inteligência, algo assim, para nos ensinar. Os conselhos de Salomão são contemporâneos, são bem atuais. Então, para a gente ganhar tempo, a gente vai começar aí falando sobre a sabedoria. A sabedoria você encontra no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, e eu peguei um mix de conselhos de sabedoria para a gente estudar. E a primeira delas é uma advertência de Deus para a gente. Deus quer sempre o teu bem, Deus quer sempre o meu bem. E no capítulo 6, a gente aprende com Deus a termos alguns pontos para a gente ter uma preocupação. Por quê? Porque tudo que a gente semeia, a gente vai colher. Você pode dizer isso comigo? Tudo que eu semear, eu vou colher. Então, é a lei da semeadura, não tem jeito, né? E essas advertências de Deus, às vezes a gente tem alguns contratempos, porque a gente às vezes age com a emoção e não age com o coração, com o espírito. E principalmente, às vezes a gente faz coisas, né, e depois a gente se arrepende porque fez. Poxa, eu não deveria ter emprestado dinheiro a fulano, eu não deveria ter sido fiador de ciclano, né? E a palavra de Provérbios, ela é pertinente. Eu vou deixar essa tela, como você sabe, ela fica disponível lá no site, né? Também fica disponível aí no aplicativo. E tem muitos versículos, né? Você está vendo ali, ó. Para esse assunto aqui, ó, para o fiador desatento, você tem Provérbios 6, de 1 a 15, depois 24 a 35, Romanos 13, 8, Provérbios 11, 15, 17, Provérbios 18, 20, Provérbios 16, 20, e aí vai, né? Então, para a gente ganhar tempo, né, e a gente tratar desse assunto até o final, você deve estar sempre atento como você deve agir, né? O que a Bíblia diz? E a gente vai ler, pelo menos aqui dentro do livro de Provérbios, no capítulo 6. Ele diz assim no versículo 1: Amigo, se você está em dia, no impulso você prometeu dar a casa em garantia e agora ficou sem lugar para morar, não perca nem um minuto, livre-se dessa confusão. Eu estou usando a versão da Bíblia, a Mensagem. Então, a Bíblia coloca essa situação como uma confusão. Então, se você, por uma questão, às vezes, de compaixão, uma questão de confiança, você se colocar como fiador, todo mundo sabe aqui o que é um fiador, não sabe? Então, beleza. Você sabe muito bem que se você está sendo fiador, você agora tem uma dívida, ok? Então, pastor, eu nunca vou ser fiador de ninguém. Eu não estou dizendo isso, mas de repente você vai precisar ser fiador do seu filho, de repente você vai precisar ser fiador, né? Mas entenda uma coisa, que a partir do momento que você se colocou como um fiador, você está assumindo uma dívida, porque se a outra pessoa não pagar, quem paga é você, ok? Por isso que a Bíblia, ela dá a orientação e diz assim, ó, se afaste dessa confusão, não entre nessa confusão, porque se a outra pessoa, a pessoa que você fez o favor, ela não honrar o compromisso,
o compromisso passa agora para você. Olha o que diz o segundo conselho. Você pode ler comigo? Pense antes de emprestar o teu nome para o ontem. Ontem é o próximo. Então, antes de você tomar essa atitude, antes de você se posicionar com essa atitude, pense bem, reflita bem, né? Pastor, o senhor está dizendo para eu não ser de ninguém? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo para você, há casos e casos. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que um irmão, né? Então, você sabe muito bem para quem você deve ou não, né, se livrar dessa confusão. O segundo conselho está no capítulo 6, de 6 a 11. É para aquela pessoa que às vezes chora a vida, reclama da vida e diz assim: cheguei aos 40, cheguei aos 50, nada consegui, nada conquistei, nada alcancei. E a gente tem na Bíblia um conselho com esta pessoa, né? A gente vai ver que essa pessoa, ao longo da sua história, ela não semeou. Então, se ela não semeou, ela não vai colher, né? Então, a pessoa precisa entender que a preguiça é um pecado. E se eu, ao longo da minha história, eu fui preguiçoso e não quis estudar, por exemplo, não quis me aperfeiçoar, por exemplo, quis ficar acomodado, por exemplo, eu não posso, ao chegar à minha idade mediana ou à minha idade da felicidade, reclamando da vida, porque a vida dá oportunidade para todo mundo, ok? Agora, se a gente se acomoda, né, a gente não conquista, a gente não alcança, a gente não chega aonde a gente. Então você e eu precisamos nos empenhar também para conquistar. E aí ele diz mais, olha, versículo 6, você preguiçoso, olhe para a formiga, observe-a e aprenda alguma coisa com ela. Ninguém precisa dizer o que fazer. Ela não tem chefe nem tem patrão, mas ela estoca alimento durante o verão e durante a colheita armazena a provisão. E você, por quanto tempo vai ficar vadiando sem fazer nada? Quanto tempo ainda vai ficar na cama? Um cochilo aqui, uma soneca lá, uma folga aqui, um descanso lá, sempre encostado em algum lugar. Sabe o que você vai ter? Apenas isso, uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades serão permanentes. Mais uma vez estou lendo a versão da Bíblia, a Mensagem, que é muito mais enfática do que essa aí que a gente usa, né? Então, se você quiser comprar, né, é uma versão muito legal, contemporânea, e ela dá aí um checkmate para a gente com os versículos. Então, né, quando a pessoa ela tem uma vida de preguiça, ela vai colher os frutos da preguiça. Então, a gente não pode ficar reclamando da vida, a gente tem que olhar para frente, né? Saber que somos capazes, que somos competentes, que temos inteligência, que temos competência, que podemos sim prosperar, que podemos sim andar, né? O terceiro conselho que a Bíblia dá para a gente é contra o homem mau. Todos nós já conhecemos alguém que tenha no seu coração malignidade. Todos nós já conhecemos pessoas que têm no seu coração um mau caráter. E aí, a Bíblia diz uma coisa, olha, eles são cheios de hipocrisia, estão sempre planejando mal, são pessoas pervertidas, espalham conflitos, espalham problemas, constantemente o seu destino será, caso não se arrependa, uma destruição rápida e total. Você já reparou que toda pessoa má, ela morre muito cedo? Toda pessoa envolvida com o mal, ela não tem uma vida longa, a vida dela é abreviada. Pois é, porque a palavra de Deus nos ensina, né, que essas pessoas estão sempre de mau caratismo, tentando agir mal umas com as outras, tentando fazer
coisas que não devem umas com as outras. E, querido, como eu disse para você no início da nossa reflexão, aquilo que eu semeio, eu vou colher. Se eu semeio maldade, eu vou colher maldade. Né? Se eu aprontei com o mal aqui, não vai demorar muito, alguém ali na frente vai fazer comigo também. Então, a gente precisa estar atento a esse conselho de Deus. Olha o que diz mais, olha, nessa versão. O mau caráter anda por todos os lados, falando coisas maldosas, espalhando veneno. Numa piscada, trama golpes, passa a perna no outro e ainda por trás das costas cruza o dedo. Em sua mente doentia, sempre fica maquinando algo torpe, não para de incitar confusão, mas ele não perde por esperar. A catástrofe está bem perto dele. Ele verá o caos total. A vida dele desabará e não haverá conserto. Olha a consequência dos mau caráter da vida aí que você e eu conhecemos. Se eles não se arrependerem, esse aqui será o destino deles, porque a palavra de Deus é a verdade. Glória a Deus. Então, faça sempre o bem a todos, a todas as pessoas. Olha mais um conselho, o quarto conselho. Ao que busca prazeres fora do casamento, esse é um outro conselho muito inteligente. O sexo ilícito traz consequências trágicas. Então, a Bíblia está dando um conselho bem claro: mantenha-se longe desta proposta, pode custar a tua vida, arrasa o caráter e a reputação de uma pessoa. Então a Bíblia, ela é conselhos práticos. O livro de Provérbios, então, minha gente, olha, ele é demais. Essa questão do adultério, do pulo aí na relação, está do versículo 20 ao versículo 23. Caro amigo, siga o conselho do seu pai e não ignore os ensinamentos da sua mãe. Cubra-se com eles da cabeça aos pés, vista-os com chalé em volta do pescoço. Por onde quer que andes, eles guiarão você. Quando descansar, guardarão você. Quando acordar, eles o ensinarão. Pois o conselho é como o farol que guia o bom ensinamento, é luz que clareia. Disciplina e advertências são caminho de vida. Eles o protegerão das mulheres devassas, da sua conversa sedutora e leviana. Não fique fantasiando ao ver sua beleza. Não se deixe levar por seus olhos cheios de malícia, pois uma prostituta tem seu preço definido, mas a mulher devassa pode devorá-lo vivo. Dá para pôr fogo no colo, sem queimar as calças? Pode andar descalço sobre brasas, sem queimar e ficar cheio de bolhas? Claro que não. E aí o sábio está dizendo para a gente o seguinte: arreda o pé de qualquer confusão fora do casamento. Não vai dar certo, não é coisa boa, não tem a bênção de Deus. Você pode dizer amém por isso? A palavra de Deus é uma segurança para a gente, minha gente. E como segurança, a gente precisa entender que a palavra de Deus sempre vai nos proteger. Você pode dizer isso comigo? A palavra de Deus é a minha proteção. E por que ela é a sua proteção? Porque ela é Jesus. Ela é o próprio verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ela vai guiar você por pastos verdejantes. Lembre-se do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me guiará por pastos verdejantes. Ele me cobrirá com as suas asas. Ele vai estar comigo. Seu espírito vai me sustentar. Posso a qualquer momento pedir o auxílio dele através da oração, que ele vai estar sempre pronto a te ouvir e a me ouvir, e vai estar sempre atento às nossas orações. Um outro conselho que está dando para a gente aprender também no próprio livro de Provérbios são as 7 abominações. Se você está anotando aí, anote as 7 abominações. A primeira abominação que Provérbios nos ensina são os olhos altivos, ou seja, pessoas orgulhosas, pessoas prepotentes,
Língua mentirosa é o segundo conselho, né? A pessoa que mente, que fala o que não deve do outro. Mãos que derramam sangue inocente, ou seja, as pessoas que são sanguinários, assassinos. Coração que maquina projetos iníquos, pois não foram mudados pelo Espírito Santo. Então, o coração da pessoa está cheio de iniquidade, cheio de perversidade, cheio de maldade, cheio de coisas ruins. O próximo, pés que se apressam a correr para o mal. São mais dos itens que abomina, né, que aos olhos de Deus, além dos olhos altivos, além da língua mentirosa, além das mãos que derramam sangue inocente, além do coração que maquina e projeta coisas ilícitas, pés que apressam a correr para o mal. Então, todas as pessoas que têm essa atitude, você pode entender, né, elas são abomináveis ao Senhor. Testemunha falsa, pastor, é mesmo, aquela que profere mentira, é a sexta, né? Fala mentira para prejudicar as pessoas. Essas pessoas que falam mentira para prejudicar os outros são abomináveis ao Senhor também. E por último, o que semeia contenda entre irmãos. Que isso, pastor? O fofoqueiro gospel? O fofoqueiro gospel, ele mesmo, é abominável perante o Senhor. Por isso que às vezes a gente vê na casa do Pai, né, os fofoqueiros gospel andam e não chegam a lugar nenhum. Por quê? Porque são abomináveis diante do Senhor, não se posicionam, não se acertam. Deus está sempre olhando para eles e falando assim: coloca o teu carro no trilho, entra no caminho da bênção, sai do caminho da maldição. Lembra de Deuteronômio capítulo 28? De 1 a 14 é bênção, de 14 em diante é destruição. Mas infelizmente, às vezes as pessoas não querem seguir a boa dica de Deus. E por último, né, pessoas que desejam dividir o corpo de Cristo. Pastor, é mesmo? Aqueles que dividem a igreja também é abominável ao Senhor. Por isso que você vê ministérios por aí, gente, que não crescem, que não andam, que não prosperam. Por quê? Porque começou tudo errado. Começou errado, está tudo errado, é abominável. Mas não está pregando o nome do Senhor? Não está pregando o Evangelho? Sim, está pregando o Evangelho, mas está debaixo de uma ilegalidade aquilo que aquela pessoa está fazendo. E por último, para a gente concluir, eu quero convidar você a abrir a sua palavra em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19, diz assim. Eu vou ler na mensagem, você lê na sua versão. Amigos, nunca se esqueçam, aprenda a ouvir primeiro e falar depois. Diga comigo, ouvir primeiro e falar depois. E não deixem que a ira tome o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Então, livrem-se de todo comportamento imoral e de todo tipo de maldade. Sejam humildes e não inventem nada. Submetam-se ao script de Deus, pois Ele dirige o cenário. Ele o faz com sua palavra, cujo final feliz é trazer a salvação. Não se enganem, fingindo-se de ouvintes, quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Quem apenas ouve e nada faz é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da própria aparência. Versículo 25. Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e vive na prática a verdadeira liberdade e nela se firma sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe, diga, vai longe, e será abençoada, diga comigo, e será abençoada por Deus. Então, queridos,
essa reflexão e esse conselho de sabedoria foi muito prático para você, né? Simples, objetivo, mas que você não seja mero ouvinte, mas que você seja um praticante. Lembrando então, né? Não seja fiador desatento, né? Não seja uma pessoa que empresta ao outro sem refletir. Não seja um preguiçoso. Aprenda, né, que toda maldade vai ter sua consequência. Entenda, né, que quando nós buscamos os prazeres fora do casamento, a gente está fazendo besteira. A segurança da gente está em Deus, na sua palavra que nos protegerá, nos guiará, nos sustentará, e o auxílio da gente está na oração. 7 abominações que abominam os olhos do Senhor. Lembre-se: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina e protege projetos iníquos, pés que apressam a correr para o mal, testemunha falsa e o que semeia contenda, não meramente ouvinte, mas praticante da palavra, para que você e eu sejamos ricamente abençoados. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Coloque a mão no teu coração, porque a minha oração é para que você e eu estejamos atentos. Estejamos atentos, com uma atenção plena, porque eu tenho aprendido uma coisa. Pode ficar com os teus olhos fechados aí e com a mão no teu coração. Eu tenho aprendido a não dar respostas de imediato. Sabia? Que às vezes a gente está naquele momento de euforia, às vezes a gente está naquele momento de alegria, e aí sempre aparece alguém para vir fazer uma pergunta, ou vir pedir um favor. Eu tenho aprendido a, nesse momento, né, no momento que qualquer pessoa vem ao meu encontro, de nunca dar resposta naquele dia ou naquela hora. Eu tenho aprendido a falar para aquela pessoa: posso pensar um pouquinho? Posso orar para depois te dar uma resposta? E, gente, de quanta furada eu já me libertei tomando essa atitude. E eu quero aconselhar você a não ser precipitado, a não ser impulsivo, a não ser de forma alguma, né, pego por qualquer proposta que não seja dirigida e guiada pela palavra de Deus. Portanto, se você tem uma inquietude no teu coração, fale aí com o Pai: Deus, eu quero me acalmar em Ti. Eu quero ter essa temperança que o pastor está falando. Eu quero ter essa postura que o pastor está falando. Eu não quero, Senhor, ser uma pessoa tão precipitada no falar, no agir, no tomar decisões. No nome de Jesus, no nome de Jesus, me dê sabedoria, me dê a Tua direção, me dê a Tua graça, no nome de Jesus.